Você já se pegou operando sem parar, mesmo depois de ter batido a sua meta de take profit ou stop loss do dia? Sabe aquela vontade de continuar clicando, seja para ganhar mais dinheiro ou para tentar recuperar o dinheiro que você perdeu? Ou simplesmente a vontade de estar no mercado? Isso é mais comum do que você imagina. Eu mesmo já passei muito por isso, ao ponto de começar a operar na hora que acordava, 8 horas da manhã, e parar de operar 10 horas da noite. A questão é que se você não controlar, isso pode destruir todo o seu capital e até a sua vida. E o objetivo do trading é ter uma vida saudável, ter liberdade, e não a gente se autodestruir com o trading. Porém, isso acontece muito e as pessoas não têm o preparo necessário para lidar com esse tipo de tentação. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como funciona o vício em dar entrada no mercado, por que ele acontece e principalmente, como vencer isso de forma definitiva ao invés de ser vencido por isso. Porque o mercado é maravilhoso, mas é uma faca de dois gumes. Da mesma forma como pode te ajudar e mudar a sua vida, também pode prejudicar muito a sua vida. Então, se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Galhardo Trader e aqui no meu canal todo o conteúdo que eu crio é com o objetivo de agregar valor para você. Então, se você tem o objetivo de ser um trader melhor a cada dia, não deixe de se inscrever no canal. Indo direto ao ponto, o vício em dar entradas no mercado, ele é como o vício em qualquer outra coisa. O seu cérebro ele se acostuma a receber recompensas rápidas daquelas ações, um prazer imediato. Quando a gente aperta o botão aqui, mesmo antes da gente saber se ganhou ou perdeu aquela operação, já existe uma descarga de dopamina no nosso cérebro. É como se o clique fosse a droga e não necessariamente o resultado da operação. Então esse vício em dar operações não é uma frescura, é uma coisa muito séria. É uma resposta química do nosso cérebro, porque ele libera dopamina tanto no ganho quanto na expectativa do ganho. Ou seja, quando a gente faz uma operação da hora e tem lucro e tal, a gente libera esses hormônios do prazer. Mas quando a gente abre a operação antes de saber se ela deu certo ou não, a gente também vai liberar esses hormônios do prazer, porque a gente tem a expectativa do ganho. Então, sem saber disso, muitas vezes o que move o trader em frente à tela não é o dinheiro, mas é a emoção que surge dentro dele quando ele abre operações. E por que que isso é tão perigoso? Não é só o dinheiro que você perde quando você opera compulsivamente, mas o fato de você perder o controle da situação, você perder a clareza do que você está fazendo e principalmente você perde até a confiança no seu próprio método. Porque independente de qual operacional você utilize, cada operação que você faz nele aqui no dia e acerta, mais próximo você chega da vez que ela vai dar errado, que vai falhar. Não importa qual seja o seu operacional. Se você fizer uma operação, beleza. Se você fizer duas, beleza. Se você fizer três, a chance de você errar essa terceira já é maior do que a primeira que você fez. Então, quando o trader está operando para satisfazer essa vontade, esses hormônios, ele acaba perdendo o foco no seu plano. E um trader profissional ele tem que estar em frente à tela para executar o seu plano. Então, qual que é a minha meta do dia? X. Qual que é o limite de perdas? Y. Qual que é o modelo operacional que eu escolhi? Z. Então, eu vou fazer Z para chegar em X ou atingir Y. E seguir esse plano à risca. Quando a gente começa a operar de maneira compulsiva, isso destrói o gerenciamento de risco. A gente acaba fazendo o overtrading, que é operar demais, e
acaba tendo overloss também, que é perder demais. Isso vira um efeito bola de neve, porque o trader vai lá, perde, aí ele tenta recuperar o que ele perdeu, perde mais, e com isso ele vai diminuindo sua autoconfiança, aumentando seu estresse e vai comprometendo ainda mais as suas decisões futuras. Então, uma decisão ruim tende a levar a mais decisões ruins. Mas qual que é a raiz desse problema? A maior parte do vício vem da falta de clareza sobre o que fazer e quando parar. E é por isso que todos os dias antes de operar, eu reviso o meu plano. Ou seja, eu vejo qual que é o meu objetivo de ganho, qual que é o meu limite de perdas, qual que é o modelo operacional que eu escolhi. Eu reviso isso antes de entrar no mercado, porque assim, quando eu entro no mercado, eu já sei o que eu vou fazer. Eu não deixo as minhas emoções ditarem o que eu vou fazer. Eu decido o que eu vou fazer antes de eu ficar emocionado. Porque é certo que na hora que eu começar a operar, emoções vão surgir. Eu sou um ser humano, não sou um robô. Então, se eu ganhar, eu vou ficar mais confiante. Se eu perder, eu vou ficar mais reativo, mais raivoso, com um sentimento de vingança. Então, sabendo disso antecipadamente, eu tenho que revisar o meu plano e me propor seriamente a executar aquele plano. Outro fator que faz também os traders viciarem em operação é o FOMO, o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. É aquela questão de você ver que, pô, tem gente ganhando tanto e eu não vou ganhar, eu quero ganhar também. Mas muitas vezes esse sentimento vai acabar levando a gente à ruína. Um trader profissional, ele opera para realizar boas operações. No momento que ele começa a focar no ganho das operações, a execução dele, do operacional dele, a eficácia vai diminuindo. Quanto mais ele focar no ganho que ele vai ter, menos eficiente fica a análise dele e a capacidade de tomar decisões. E a maioria das pessoas que entram no mercado, elas entram para sentir emoções, não para executar um plano concreto. Então a pessoa entra, vai lá, coloca R$ 100 lá e taca aqueles R$ 100 querendo dobrar, querendo triplicar, multiplicar por 10. Então existe uma ausência de metas claras, diárias e semanais, mensais, bimestrais, anuais, e é uma falta de ritual, tanto antes de operar, durante as operações e depois de operar. Porque o mercado é como um cassino sofisticado, cara, só que com gráficos. Se você não tiver regras internas muito claras, você vai acabar jogando nesse cassino e não operando, não sendo um profissional, um trader. Pouca gente sabe, mas o mercado destrói mais famílias do que qualquer crise financeira já destruiu. Porque diariamente as pessoas entram no mercado, se deixam levar pelo jogo e não pela profissão do trading e acabam se autodestruindo. Então, para que isso não aconteça, nós temos que ter um plano muito claro na nossa mente do que a gente vai executar, como e por quê. Agora vamos ao que mais interessa, né? Estratégias para vencer o vício em operar. Número 1. Meta clara. Defina uma meta de ganho realista e um limite de perda diário, saudável. Qual que é o limite de perda saudável para uma carteira? De 1 a 3% no máximo. Mas de preferência 1. Quanto mais próximo do 1, melhor. Isso é um limite de perda saudável. Se você quiser aprofundar nesse conhecimento do porquê operar com 1% do capital é a forma mais inteligente de operar, assiste o vídeo que eu postei anteriormente sobre a verdade sobre viver do mercado.
Lá eu explico detalhadamente essa questão da porcentagem. Então, número 1, defina, né, essa meta de ganho e esse limite de perda. De preferência, a sua meta de ganho tem que ser maior do que o seu limite de perdas. Porque se você, vamos supor, arrisca 10 e ganha 10, nos dias que você perde 10, no dia que você ganha, você também ganha 10, vai ficar mais difícil você ficar lucrativo no final das contas. Agora, se você quando ganha, ganha 15, já fica mais fácil. Se você quando ganha, ganha 20, quando perde, perde 10, aí fica muito mais fácil. Então, tenha um gerenciamento, um operacional que te permite ficar mais positivo quando você ganha do que quando você perde. O segundo ponto é que quando você atingir um desses dois limites que você estipulou, o de ganho ou de perda, fecha a corretora e sai do computador. Vai fazer alguma outra coisa da sua vida. Passo número 2. Opere com menos quantidade e foque em mais qualidade. Reduza a quantidade de operações que você faz por dia para um máximo de 3 a 5 operações. Isso vai forçar você a ser mais seletivo. Quando eu comecei no mercado, eu dividia o valor do meu stop ali em 5 perdas. Então, para eu ser estopado era só se eu errasse, sei lá, 5 operações seguidas. Mas para eu bater minha meta também, eu tinha que acertar 10, 15 operações. Cara, o que isso fazia comigo? Eu passava muito mais tempo operando e tinha menos resultado. Ficava muito mais cansado, gastava muito mais energia, muito mais tempo e fazia operações com a qualidade bem menor. Então, no mercado, é um lugar que menos é mais. Ao contrário de outras atividades na vida, o mercado é contraintuitivo, porque em todos os outros lugares, quanto mais você se esforça, mais resultado você tem. No mercado, não. É contraintuitivo essa parada. Aqui é o único lugar que quanto mais você se esforça, menos resultado você tem. E eu não estou falando de esforço no sentido de dedicação, que a dedicação à sua profissão como trader envolve você estudar, envolve você cuidar da sua mente, cuidar da sua saúde física, envolve você testar sua estratégia, fazer backtest no passado, fazer backtest no presente. Backtest no presente é ótimo, né? Fazer testes no presente. Então, a dedicação é uma coisa, agora o esforço é outra. O esforço é você querer passar horas operando achando que isso vai gerar mais resultado. Mas não vai. Era melhor você focar em fazer uma ou duas operações muito bem feitas com um risco maior, só que dando certo você já atinge o seu objetivo do dia. Assim você vai passar pouco tempo operando. Terceiro passo: tenha um ritual antes do mercado e após o mercado. Por exemplo, antes de começar operando, você chega ali uns 5 minutos mais cedo e revisa o seu gerenciamento, suas metas, revisa o seu operacional, o seu plano, né? Tira 5 minutos ali para fazer respiração consciente, né? Fecha os olhos, foca na sua respiração por 5 minutos antes de começar a operar. Assim, quando você operar, você vai estar muito mais calmo e vai ser mais fácil você se manter fiel ao que você estipulou, aos seus limites. Número 4. Tenha um diário de trading. Já falei isso muitas vezes aqui no canal. Tenha um diário de trading, onde você vai anotar ali, né, os seus dias, os erros que você cometeu, como você se sentiu. Isso é o mais importante. Como eu estava me sentindo hoje, assim assado. Isso me levou a tomar tais atitudes e o resultado foi XYZ. Cometi tais erros que eu sei que eu deveria ter feito isso e aquilo. A maioria dos traders com quem eu converso que ainda não são consistentes, eles sabem o que eles fazem de errado. Só tem que tomar a decisão de parar e tomar mais consciência daquilo.
Porque a consciência cria a consistência. A consciência corta o ciclo dos vícios. Então, nesse diário, você vai anotar todas as suas entradas, inclusive as impulsivas que você não deveria ter feito. Explicar o motivo das entradas, o resultado e o sentimento, essa é a parte mais importante. Como você se sentiu antes e depois da entrada. E passo número 5. Ter uma recompensa de vida fora do mercado. Para a gente trocar a sensação de vitória por outra atividade prazerosa que não envolva operar. Por exemplo, o meu hobby é o treinamento físico. Eu gosto de correr, gosto de fazer academia, gosto de ler. Tem um joguinho aqui que de vez em quando eu jogo também. Então eu tenho outras atividades na minha vida que liberam dopamina no meu corpo. Então isso me ajuda a não ficar viciado na dopamina que libera aqui no mercado, porque eu tenho outras fontes de dopamina. E o sexto passo, que é o último recurso, a última escapatória para quem está realmente viciado no mercado. E eu sei porque eu já estive. E sei como que isso é ruim. E a motivação para isso era que eu queria muito mudar de vida. Eu queria muito prosperar. E eu achava que quanto mais eu operasse, mais rápido isso ia acontecer. E isso acabou prejudicando minha vida em todos os sentidos. Na minha saúde física, parei de treinar, eu que era um cara que fazia academia desde sempre, parei de treinar, fiquei sedentário, me alimentava mal. Prejudicou meus relacionamentos, eu parei de dar atenção para namorada, perdi namorada. Me isolei da família, parei de conviver com a família, afastei da família. Tudo isso por causa do vício no mercado. Perdi bens para operar, né, por causa querendo recuperar a perda, ficava perdendo cada vez mais e maior. Então, assim, esses são os resultados do vício no mercado. Como superar isso sem a gente se prejudicar como trader? Porque o trader, quando ele se afasta do mercado totalmente, ele fica enferrujado. E quando ele está em contato com o mercado todos os dias, ele fica afiado. Então, ou seja, se você se afastar totalmente do mercado, você vai se prejudicar porque você vai estar diminuindo as suas habilidades. Então, qual que é o intermediário para a gente superar o vício em dar entradas e toda essa pressão psicológica? É parar de operar com dinheiro de verdade, operar na conta de treinamento, por 1 mês, por 2 meses, para a gente desassociar o prazer do ganho de ganhar dinheiro com o trading. Para assim, dessa forma, a gente conseguir focar na execução do plano. Você vai lá na sua conta de treinamento e trata aquilo como se fosse a conta real, só que não é. Então, as vitórias na conta de treinamento não vão dar o mesmo prazer que as vitórias na conta real dão. Mas é justamente isso que a gente está buscando. Para a gente desassociar o nosso cérebro do sentimento de prazer que tem quando a gente faz uma operação. Então, você ficar 1 mês, 2 meses fazendo isso, você vai conseguir se desintoxicar e se livrar do vício. E aí, uma vez que você estiver operando tão bem na conta de treinamento de forma neutra, você pode voltar para a conta real e continuar fazendo o que você já fez nos últimos 30 a 60 dias. Então, para finalizar, eu quero falar um pouco agora sobre a mentalidade de um trader de elite. Um trader profissional, um trader de elite, não é aquele cara que sabe o operacional perfeito, que sabe ler o gráfico de forma perfeita, mas é aquele cara que sabe a hora de não operar, a hora de parar. O botão mais lucrativo que existe não é o botão de compra e venda, cara. É o botão xizinho de fechar a plataforma. Porque controle não é sobre ganhar sempre, mas é sobre saber diferenciar a hora certa de parar, a hora certa de se afastar. Então, trader, se você se identificou com isso, me diz aí no comentário qual dessas estratégias que eu passei para você aqui no vídeo que você vai aplicar já no seu próximo dia de operação.
lembre-se, controlar a sua mão não é controlar o resultado que você vai ter, mas é controlar a forma como você vai reagir a ele. Aqui no canal, a gente não trabalha para ter traders viciados, a gente quer traders profissionais. Então, um grande abraço, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Tenha bons trades e até o próximo vídeo.